Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Em Portugal, o horário semanal de trabalho é de 40 horas e os trabalhadores, em média, trabalham 38 horas por semana. Com a mesma lei, em Espanha, trabalha-se 36 horas e na Finlândia, 35 horas. Com a mesma lei, na Holanda, trabalha-se 31 horas por semana, menos 7 do que em Portugal. Em França, apesar de ser um dos poucos países com um horário semanal de 35 horas, as pessoas trabalham em média 36 horas. Quase tantas como em Portugal e mais do que em muitos países mais desenvolvidos que têm o horário semanal de 40 horas. Isto pode surpreender quem tem uma visão dirigista, quem acha que as ilusões, que as demagogias dos políticos se sobrepõem às leis da economia. Mas o que isto significa é que o primeiro e mais importante motor da redução do horário de trabalho não é a vontade dos políticos, mas sim a capacidade da economia em desenvolver-se para melhorar as condições de todos. Um dia, senhores deputados, será aprovada nesta Casa a lei das 35 horas. E depois a das 30, e depois das 25, e por aí fora. Se permitirmos que a economia se desenvolva, conseguiremos atingir todos esses patamares sem que isso prejudique o nosso nível de consumo e a nossa capacidade de pagar por melhores serviços públicos. Na Holanda, provavelmente já poderiam ter hoje as 35 horas sem qualquer custo. Mas eles podem fazê-lo porque se desenvolveram economicamente ao ponto de muitas pessoas poderem viver melhor do que nós, trabalhando 35 ou até 30 horas por semana. Conseguiram fazê-lo porquê? Porque um trabalhador médio na Holanda produz tanto em 26 horas como um trabalhador médio em Portugal em 40 horas. E a culpa não é dos trabalhadores, porque os portugueses, quando vão para lá, produzem tanto ou mais do que os holandeses. A culpa é das condições diferentes que os dois países lhes dão para produzir. Aquilo que vocês aqui gostam de chamar liberalismo selvagem ou defesa dos patrões permitiu que um país se desenvolvesse o suficiente para que as pessoas vivam melhor trabalhando menos horas. Aquilo que o socialismo em Portugal vende como ilusões, o liberalismo na Holanda garante como realidade. Há demasiados deputados aqui que acham mesmo que podem enganar os portugueses com promessas de aumentar os salários 20% enquanto se reduz o horário de trabalho, se aumenta o tempo de férias, se paga um RBI a toda a gente, se investe mais em serviços públicos. Tudo isto com uma economia a decrescer e fazendo a vida negra às empresas e aos investidores. Este mundo de doentes e unicórnios pode parecer plausível depois de uns dias a respirar os ares do Festival Boom, mas a realidade é uma coisa muito diferente. Sim, senhores deputados, seria muito mais fácil para nós virmos aqui vender ilusões, trabalhar menos para ganhar mais, mas a realidade é uma coisa muito diferente. Nós não estamos aqui para enganar uma geração com promessas falsas e ilusões. Estamos aqui para falar da realidade como ela é, da que temos, da que funciona noutros países e da que um dia poderemos ter em Portugal se os eleitores deixarem de acreditar em demagogias e ilusões. Muito obrigado, Sr. Deputado.